Bolsonaro tem uma data para o seu julgamento final. Inclusive, vamos ler uma matéria da Folha Democrata sobre isso. A jossa do prazo vai cair na semana das minhas férias. Tô bravo com isso. Mas vocês acompanharão aqui, tá? Vai ter apresentador aqui, vai ter programa aqui, vai rolar tudo normal. E com previsão de sair a sentença final, porque vai sair a sentença no dia 12 de setembro, vai começar dia 2 de setembro, vai sair a sentença no dia 12 de setembro, mas provavelmente eu tava ouvindo o Dimitri Salles, que é advogado e conhece um pouco dos trâmites jurídicos, e eu tava lembrando até das coberturas que eu fiz de Mensalão, de Lava Jato. Então vai sair a sentença em 12 de setembro e vai ter os embargos. Provavelmente em outubro o Bolsonaro estará condenado. Conhecendo Alexandre de Moraes, ele vai tentar acelerar esse processo. E é isso que explica o que o Reinaldo Azevedo escreve na coluna dele hoje, a respeito do Carluxo quebrando pau com os sucessores do Bolsonaro, com o plano Tarcísio de Freitas, com a galera que quer assumir o bastão e não perder esses eleitores. Isso tudo, gente, é uma excelente notícia para todos nós. Eu acho que a maioria deles não esperava que Jair fosse seu candidato, mas eles esperavam da parte da população, a parte da população que está bolsonarizada, eles esperavam dessas pessoas mais mobilização. E o que aconteceu não foi isso. E o que aconteceu com essas pessoas foi justamente elas se apequenaram, elas se acoelharam, elas fizeram o que pessoas normais fazem. Elas seguiram com a vida delas. O bolsonarismo esperava, os bolsonaros esperavam mais do bolsonarismo no momento da prisão do Bolsonaro, no momento da prisão do Jair. Isso é muito importante. Eles esperavam a mobilização. Tem uma coisa, gente, que a extrema-direita sempre vai invejar a esquerda. A gente pode ser ruim de rede social, a gente pode ser analógico, a gente pode ser... às vezes a gente sabe, às vezes a gente briga mais entre nós do que eles. Mas uma coisa a esquerda sempre teve, sempre terá, e a extrema-direita sempre caça isso e nunca consegue. Nós temos a questão da coerência ideológica. Nós temos uma fidelidade de causa. Existem, inclusive, alguns de nós que tomam críticas pesadas porque não são tão fechados com esse compromisso ideológico. Ou compromisso ideológico com o socialismo, ou um compromisso ideológico com a revolução, ou compromisso ideológico com o que você quiser pegar da bandeira, ou o compromisso ideológico com o feminismo, o compromisso, desculpem, ideológico com a luta antirracista. Nós somos coerentes. Nós somos coerentes com as bandeiras que nós defendemos e nós vamos até, às vezes, sem recursos atrás desse ideário. A extrema-direita não, ela é muito volúvel. A extrema-direita vai de acordo com interesses. A extrema-direita vai de acordo com conjuntura. O Bolsonaro foi uma eleição conjuntural. O Bolsonaro pegou um momento da gente de queda, um momento que a gente estava sendo golpeado pelo Temer, um momento em que os direitos trabalhistas estavam em destruição, a ascensão da uberização, a economia cada vez mais digital, e aí o Bolsonaro surfa numa onda e vira presidente da República. Mas agora essa onda dele está começando a passar, está começando a apresentar sinais de desgaste. O Samuel Brown, que é um baita cientista político, estava participando da live do DCM ontem, e ele disse assim, não temos tantos dados ainda para comprovar o que você está falando, Pedro, mas é algo que talvez esteja no cenário. De fato, nós temos aí, por um lado, a extrema-direita continua sendo uma força muito relevante, uma força muito cativante para os seus militantes, mas, por outro lado, só terminar de responder aqui, bolsonaristas esperavam mais do bolsonarismo na prisão do Jair. Na prisão do Jair. Capa, eu mando pro Gabs já o nosso editorial de hoje.
eles se movem por esse interesse conjuntural, eles são interesseiros e oportunistas, como diz o Lucas Pereira aqui no nosso chat. Mas, para além dos interesseiros e dos oportunistas, tem uma galera que só age numa determinada conjuntura. Tem uma galera que, vamos falar muito francamente, vamos falar um português claro, são massa de manobra. Eles pegam uma coisa que aí vem o nosso defeito. Nós somos muito coerentes, nós somos muito ideologizados, nós temos uma cartilha muito bem estabelecida. Alguns recorrem ao Capital do Marx, outros recorrem a outras obras do Marx, outras pessoas recorrem a Gramsci, outras pessoas recorrem a manuais mais modernos de socialismo. E eles dependem de uma massa de despolitizados. Eles dependem de uma massa mais amorfa. Eles dependem do plano de coisas que é o Brasil. O Brasil é o celeiro da extrema-direita justamente pela ausência de politização. Tudo bem que a Argentina é mais politizada que a gente, mesmo assim emergiu um Javier Milei. Mas você precisa testar essas teses de extrema-direita em países mais vulneráveis. E o Brasil é um desses países. O Brasil estava ali dando sopa para o fascismo voltar a se manifestar. O Brasil estava ali querendo praticamente um ídolo que saudasse os generais golpistas de 64. Nós não resolvemos as nossas pendências com a história. Nós não resolvemos as pendências da história até pela necessidade de um canal como esse. Nós temos uma mídia venal que cede e estimula essa despolitização. A mídia estimula essa despolitização. Teve um texto, eu tenho que pegar agora, nem estava tão previsto para falar sobre isso, mas a Thaís Oyama, mais conhecida como Ascom de Milico, voltou a ser colunista da grande imprensa. Ela escreveu esse absurdo aqui no final de semana que eu tenho que falar a respeito disso. Eu só vou ler o título e o primeiro parágrafo. Ao desprezar os homens, a esquerda os joga nos braços da direita. A extrema-direita promete restaurar as bordoadas o reino perdido dos homens. A esquerda os trata a sopapos. Atende pelo nome do heteropessimismo, o novo assunto predileto de certas rodas feministas. O termo reflete o desencanto que as mulheres dizem sentir em relação aos homens heterossexuais, de que se aproximam na esperança de encontrar um par amoroso. O pessimismo, afirmam, vem de eles se mostrarem imaturos egoístas ou sumirem depois de um encontro que, ao menos aos olhos delas, parecia promissor. Nas muitas reportagens publicadas sobre o assunto, chama atenção a ausência de entrevistados homens, assim como a unânime responsabilização do gênero pelo mal-estar feminino. Segundo diz uma psicóloga, os homens frustram as expectativas de suas parceiras potenciais porque carecem de empatia, autoconhecimento e vontade de evoluir. Bom, você tem um problema com homens heterossexuais, e aí você diz que a crítica que é feita a eles caem na extrema-direita. Tipo, eu sou criticado por essas feministas, vou virar nazista. Thaís. E o Duro, escrito por uma mulher. Thaís. Que é uma coluna que eu veria muito bem publicada por aquela Marilis Pereira Jorge. E eu não estou criticando elas por serem mulheres. Veja bem. Marilis, inclusive, já escreveu algumas coisas boas. Mas, assim, elas acabam sendo bait para autorizar isso aqui que a Adriana Nunes está falando aqui. A mídia é bolsonarista. A mídia é bolsonarista por outras vias. Ela não precisa dizer eu sou bolsonarista. Ela só precisa sinalizar. Ela só precisa dar o apito de cachorro. Ela só precisa dar a isca para as pessoas fazerem a festa. Vocês entendem a gravidade disso aqui? As mulheres me criticam, eu vou virar nazista? Eu vou virar fascista? Eu vou virar bolsonarista? Não, gente. Assim, Marada, homem hétero cis, aceitem as críticas que vocês recebem.
Aceitem que a gente vive num mundo em que as mulheres continuam sendo vítimas de misoginia, mas enfim, as misoginias são denunciadas. Então, assim, é um argumento raso que a Thaís, que sabe escrever bem, veja bem, eu não estou em momento nenhum desqualificando a jornalista enquanto profissional. Existem penas que fazem serviços terríveis, muito bem escritos. O Reinaldo Azevedo, no passado, ele fazia isso. Agora ele mudou o lado. Mas assim, a esquerda tem que bater nos homens, sim. Aliás, o conceito de masculinidade, dada a misoginia estrutural, ele precisa ser destruído. Eu estou sendo radical aqui, eu estou falando. Agora, o pessoal fala, o Pedro é social-democrata, é moderado. Nas questões de gênero, eu sou radical. Eu acho que a questão de masculino precisa ser destruída. Eu acho que ela é nociva. A ideia do machão, a ideia do cara que se diferencia pela força bruta, ela é adoecedora para os homens. Ela é adoecedora para os homens. Eu não estou aqui militando necessariamente que eles se desaguem para o feminino. Aí é uma questão de cada um. Mas a figura do masculino, ela é doentia. Ela é doentia. Ela impõe coisas para homens e mulheres que são violência. Que são violência. E falo isso num lugar, gente, o Pedro tá pagando aí de desconstruído. Não, gente, eu tô fazendo uma análise lógica. Tô fazendo uma análise lógica a respeito dos convívios que eu tive. Então esse negócio de vamos recuperar o masculino para não perder os homens pro nazismo, gente. Aliás, Lia, vou subir sua coluna hoje, e essa coluna da Thaís, depois se você quiser eu te mando o texto, é um negócio legal para você escrever, viu? Porque é isso. Porque esse vírus é o que o Lucas Pereira tá falando aqui no chat. É esse vírus de discutir cultura woke. A gente sabia que isso ia acontecer, né, gente? Quem estava na militância feminista, quem estava no movimento negro nos anos 2010, que viu que a gente teve um avanço ali. E depois vieram os retrocessos. A gente sabia que nós iríamos ser marginalizados, que nós íamos ser estereotipados e que iam para cima de nós quando tivessem uma oportunidade. A gente sabia que isso ia acontecer. A questão agora é a gente se reorganizar e seguir a luta. E seguir a luta, tá? É importantíssimo pra gente fazer isso. Eu tô mandando o link pra Lia, que eu quero muito que ela escreva sobre isso. Porque, cara, é isso, entendeu? Eu acho que as pessoas estão indo num caminho e, de uma certa forma, que bom que o Carlos Bolsonaro tá brigando com Tarcísio e congêneres. Porque não são só as confusões do nosso campo, são também as confusões do campo deles. A gente vê, por outro lado, que eles mergulharam mesmo numa certa doença, numa certa patologia, e é o que o Bem-vindo tem dito para mim nas lives de sexta-feira. Esse bolsonarismo é uma doença, esse bolsonarismo é uma enfermidade. Esse bolsonarismo no futuro, as pessoas que fizeram parte disso, acho que elas vão olhar para esse passado com uma certa vergonha, sabe? Vão olhar para esse passado meio que com um certo olhar até de sofrimento, eu diria. Eu acho que não vai ser simples para essas pessoas. Eu acho que vai pegar mal daqui a algum tempo. Vai pegar mal ter apoiado esse tipo de pataquada. Vai pegar mal. Vai pegar mal. Porque assim, a gente podia ter evoluído tão mais rápido, a gente poderia ter avançado tanto. A gente poderia, do ponto de vista da esquerda, talvez se Dilma não tivesse sido empichada, talvez nós tivéssemos perdido para o Aécio na eleição seguinte. E tudo bem, ia ser do jogo democrático.
ia ser da disputa política, ia ser do normal. Mas aí eles resolveram barbarizar, aí eles resolveram não aceitar as urnas, aí eles resolveram colocar a sementinha do que seria o 8 de janeiro do Bolsonaro anos antes. Deu no que deu, gente. Com democracia não se brinca. Com o futuro não se brinca. A gente tem que parar de insuflar essa onda conservadora, que no final das contas de conservador não tem nada, vira uma cambada de reacionários, e entender que nós precisamos mais do progressismo, nós precisamos mais do pensamento aberto, nós precisamos mais do pensamento estruturado, nós precisamos voltar a estudar, nós temos que fortalecer as nossas universidades, porque assim, os Estados Unidos é os Estados Unidos por conta das suas universidades, dos seus cérebros, dos seus cientistas, dos seus artistas, do seu soft power. A China hoje é o que é por conta das suas universidades, dos seus artistas, dos seus cientistas e da sua política. Nós temos que voltar a fortalecer o Brasil grande, mas sem os ufanismos idiotas da bandeira do Brasil, sem os ufanismos idiotas da bandeira da seleção, da camiseta da seleção brasileira, sem os ufanismos idiotas de um positivismo atrasado. O Brasil veste vermelho, o Brasil veste azul, o Brasil veste todas as cores. O Brasil tem a maior parada LGBTQIAPN+ do mundo. O Brasil tem cérebros que imaginam a tecnologia, que não são valorizados e que exportam talentos para o mundo. E a gente tem que aproveitar a briga deles entre si, como o Juvencio Martins está falando aqui. Eles brigam no primeiro turno, mas no segundo se unem todos contra a esquerda. Sempre foi assim, não vejo que seja diferente agora. Não, eles vão fazer isso. Mas a questão é enfraquecer as candidaturas desde o primeiro turno. Mas enfraquecer mesmo desde o primeiro turno. Eles têm que entrar fracos para a eleição. Mesmo que a gente vá para um segundo turno, a gente tem que estar mais unido, a gente tem que entender a grande vantagem da gente ter um homem como Luiz Inácio Lula da Silva candidato pelo nosso campo. A gente precisa entregar uma economia solidificada, a gente precisa entregar planos bem feitos e a gente tem que reagir ao tarifaço e às sanções do Donald Trump. O Trump que talvez arrefeça, enfim, depois da humilhação que ele sofreu ali do Vladimir Putin, talvez ele finalmente arrefeça e a gente vá para cima. A gente vença essa eleição, ainda sob o risco da extrema-direita, ainda uma situação preocupante em muitos países. A Bolívia agora virou a direita, né? Então, olho na América Latina, não podemos deixar isso avançar. Aqui no Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. E não pode ter questionamento sobre isso. A gente tem que ir para ganhar essa eleição. Tá? Não pode virar o que aconteceu na Bolívia, que é o Lúcio Arce brigando com o Evo Morales. Nosso campo briga, se divide e a gente perde as eleições. A gente não precisa disso. A gente precisa de tudo, menos isso agora. A gente precisa do presidente Lula forte para 26. Para ganhar e ir para cima. Então é muito importante para a gente seguir em frente nessa luta, na luta de todos nós, gente, na luta pelo nosso país, pela nossa terra, pelas nossas riquezas naturais. Então é muito importante tudo isso que eu tô colocando, tá, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.